Olá, meus irmãos amados. Você não acreditou, mas estamos de volta aqui para, junto com vocês, nos alimentarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um texto em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 6, onde nos remete ao entendimento que somos cartas de Cristo. Isso mesmo, nós encontramos em toda a história bíblica que a figura das cartas foram um instrumento a qual Deus utilizou até para trazer sobre nós um entendimento de toda a história do povo de Deus e também da igreja primitiva. Todos nós, mesmo nos dias de hoje, em que a figura do WhatsApp, e-mails, roubam a oportunidade de escrever cartas, mas quando você tem a felicidade de receber por acaso a carta de alguém, nós ficamos felizes porque as cartas normalmente elas trazem no seu conteúdo coisas boas que vem de repente um parente que está muito distante, escreve, matamos saudades com isso, ou enfim, cartas que venham ter no seu conteúdo um prazer. Agora, eu quero focar algumas coisas que, por exemplo, como diz o versículo 2 e 3 do texto em 2 Coríntios, capítulo 3, nos falam da importância da carta ser aberta. Porque ela pode ser um instrumento tão maravilhoso, mas se permanecer fechada e não aberta, você não vai conhecer o conteúdo dela. Isso nos remete a um entendimento que se somos a carta de Cristo, Deus ali escreve, nos usa como instrumentos dele. Nossa vida tem que ser uma vida transparente, uma vida aberta, em que as pessoas possam olhar em nós e ver Deus dentro de nós, ver um testemunho de vida, não uma vida oculta, uma vida em que temos sempre o cuidado de proteger. Ao contrário disso, nós temos que ter uma vida aberta ao ponto das pessoas nos conhecer. Porque quando somos de Cristo e quando carregamos simbolicamente na carta, tudo aquilo que Deus modificou em nós. Então é tão maravilhoso quando a gente observa testemunho de vidas que eram vidas destroçadas e de repente houve uma mudança significativa e eles fazem questão de expor isso. Eu há poucos dias assisti a uma pregação que na verdade é um testemunho de um pastor que teve desde os seus 3 anos de idade uma situação tão desagradável. Ele fora molestado e depois, no final da sua vida, ele acabou se tornando um transformista. Alguém que tinha prazer de ter uma vida que não era dele. Agora, quando eu assisti o testemunho dele, irmão, você tem que ver que coisa maravilhosa quando você via que ele não tinha vergonha de se abrir, de se mostrar, de permitir que as pessoas vissem nele uma carta aberta, e ele contando o seu passado tão vergonhoso, mas ele falava com entusiasmo, porque o que estava agora escrito na sua carta era uma vida a qual Deus havia usado de misericórdia. Ele, durante muitos anos, teve essa vida de travesti, de transformista, e agora ele é um pastor. E ele tem percorrido o mundo inteiro contando isso, e a sua carta tem sido aberta, e as pessoas vão lá e vão conhecendo a sua história, e chegam a ler o que Deus foi capaz de fazer sobre a vida dele. As pessoas não podem tentar ser o sal e a terra, e continuar impedindo que as pessoas o conheçam. É muito importante que as pessoas vejam em você e leiam a tua história e saibam que Deus foi o marco divisor da sua vida. Você antes e depois de Jesus.
Então a sua carta, se é que você é uma carta de Cristo, onde Ele tem o prazer de relatar as mudanças que Ele faz em nós, você tem que permitir que a sua vida seja aberta e seja mostrado tudo que você foi e agora é em relação a Deus. Outra coisa importante é que a sua carta seja escrita de forma legível, como diz o versículo de número 3. Ou seja, uma carta ilegível, ela perde o seu sentido. Se você pegar uma escrita e não consegue entender o que está escrito, você pode estar recheada de boas intenções, de exemplos maravilhosos para serem seguidos, mas se nós não compreendermos, ela perde o sentido. Eu faço só uma brincadeira, que me perdoe os médicos. Muitas vezes eles fazem ali a descrição da sua receita, que até mesmo os farmacêuticos, que têm já o domínio daquelas letras garrafais dos médicos, às vezes eu já me deparei com isso, o farmacêutico entendia parcialmente o que o médico havia escrito. Então, aquele prazer parece de escrever de forma ilegível, que só ele compreende. Então perceba isso, que se você se permitir ser uma carta de Cristo, você tem que escrever aquelas letrinhas, como você aprendeu lá no primário, arredondadas, bonitinhas, para que as pessoas possam conhecer e compreender tudo aquilo que está escrito nela. Não permita fazer uma escrita de qualquer maneira. As pessoas precisam ler você como carta de Cristo e compreender e entender o propósito dela. A sua vida não pode ser algo obscuro, tem que ser muito claro. A vida do cristão tem que ser transparente a esse ponto, das pessoas entender como você era e como você é agora. Então, se você se permitir ser uma carta de Cristo, não escreva de qualquer maneira, escreva de forma autêntica, verdadeira e legível, para que todos assim o compreendam. E por final, meu amado irmão, aqueles que se permitem ser de fato uma carta onde Cristo tem prazer de escrever, de relatar, de contar a sua história, a sua carta tem que estar recheada de boas novas. Porque se ao contrário disso, a sua vida fosse uma vida entregue a esse mundo, a sua carta seria uma carta de temores, de insucessos, de fracassos, porque tudo que é provocado por esse mundo, ele pode ter pseudos momentos de vitória, mas são tão passageiros, tão rápidos, que não merecem ser escritos. Mas nas coisas de Deus, há um desejo de Cristo escrever o melhor a nosso respeito e ao seu próprio viver, como Ele tem prazer de conviver conosco uma vida abençoadora. Se nós olharmos atentamente a visão de Deus para com o homem, é a visão de pai para filho. Aquele gesto, cada momento que Ele se vira para nós, é para nos abençoar, seja no momento bom, no momento ruim. Então, a notícia que Ele quer trazer no seio das nossas cartas é de que Ele morreu por nós, que Ele vai vir te buscar. São escritas que apontam para boas novas. Você não deva entender que ao abrir a sua carta, você vai ter um conteúdo de fracasso. Ao contrário disso, porque quem tem Deus tem esperança. Quem tem Deus tem a certeza que mesmo fraco, Ele será o nosso ajudador. Então entenda isso. Você se propondo ser uma carta de Cristo, você será uma carta, primeiramente, aberta, em que todos tenham acesso, depois uma carta escrita de uma forma direta, objetiva, bem legível, e por fim, o teor dessa carta, tudo que estiver escrito sobre ela, trará boas novas a todos a quantos creem.
porque ela irá relatar as coisas de Deus. E quem se aproxima de Deus só tem a ganhar. Quem se aproxima de Deus só tem a acreditar que Deus sempre faz o melhor por aqueles que o procuram. Então eu termino essa pequena reflexão desejoso que você se permita ser uma carta de Cristo, porque hoje mesmo Deus tem nas suas mãos uma caneta ali disposto a continuar escrevendo a teu respeito, para que as pessoas vejam o quanto você foi alcançado por Deus, o quanto você foi modificado por Deus. Abra-se para Deus, permita ser um instrumento que Deus venha usar para que as pessoas continuem acreditando em Deus, olhando para a sua vida, lendo a sua história. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Que Deus te use como um instrumento poderoso nas suas mãos. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.